Olá, turma! Nesse vídeo nós vamos estudar a unidade 3, capítulo 2, e nós vamos relembrar alguns conceitos do gênero entrevista e vamos estudar os verbos no modo subjuntivo. Vocês encontram esse conteúdo a partir da página 77. Vocês terão que fazer a leitura de uma entrevista que tem o título Bailarina brasileira brilha em Nova York e sonha ser vista pela mãe em cena. A entrevistada foi Ingrid Silva, estrela do curta-metragem que vem circulando pelo Brasil. Foi realizada por Raquel Lima no dia 7 de 2 de 2017. Essa entrevista foi publicada no site Notícias Minuto, seção Cultura ao Minuto. Leiam a entrevista e façam o estudo do texto na página 79, a apreciação e interpretação textual. Na página 81, nós vamos relembrar alguns conceitos relacionados ao gênero entrevista. O que aprendemos com o estudo de entrevista? O título de uma entrevista tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para o assunto abordado. Antes de fazer a entrevista, é preciso elaborar um roteiro com as perguntas que serão feitas. As entrevistas apresentam um texto de abertura que traz informações sobre o entrevistado e os objetivos da entrevista. A entrevista é originalmente um texto escrito, oral, escrito, composto de perguntas e respostas, que pode ser publicado em jornais, revistas e na internet. As respostas são anotadas ou gravadas. O entrevistador faz uma transcrição, ou seja, ouve a gravação e a registra por escrito para publicação. A entrevista pode ter um foco, um objetivo específico, como a atividade profissional do entrevistado. As entrevistas também podem ser veiculadas em outros meios de comunicação, como televisão, rádio, nesses casos, em seu formato oral. Na entrevista da página 77, nós podemos observar todas as características mencionadas. A entrevista apresenta um título que chama a atenção do leitor. Antes de iniciar a entrevista no texto, tem um texto de abertura com as principais informações da entrevistada, a bailarina Ingrid Silva. A jornalista fez um roteiro com perguntas que ela iria fazer a Ingrid Silva e deve ter feito a transcrição para poder publicar esse texto nesse site. Na página 83, nós vamos estudar o verbo no modo subjuntivo. No capítulo anterior, vimos que o indicativo é o modo verbal que expressa ações ou afirmações concretas, que ocorre com certeza. Neste capítulo, vamos estudar o modo subjuntivo, que expressa ações possíveis, desejos, hipóteses, dúvidas. Leia a tirinha. Dizem que nós, crianças, somos o futuro da humanidade. Poderíamos nos dedicar mais a essa função, se não tivéssemos tanto dever de casa. A personagem da tirinha representa uma criança que está irritada porque ela tem muito dever de casa para fazer. Ela está indignada, tadinha. Ela até gostaria em se dedicar mais a essa função de ser o futuro da humanidade, mas não sobra muito tempo porque ela tem muito dever de casa para fazer. Observe as duas falas do personagem. Primeira fala: nós somos o futuro da humanidade. Segunda fala: se não tivéssemos tanto dever de casa. Identifique qual das frases expressa uma ação ou uma afirmação que ocorre com certeza e uma ação que indica uma possibilidade. A primeira fala, nós somos o futuro da humanidade, é uma afirmação que ocorre com certeza. Já a segunda fala, se não tivéssemos tanto dever de casa, indica uma possibilidade.
Os verbos no modo subjuntivo podem ser flexionados nos seguintes tempos. Presente. Exemplo: o personagem acredita que as crianças talvez tenham muita lição de casa. O verbo destacado enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Pretérito imperfeito. Exemplo: o personagem acredita que se as crianças tivessem menos lição, poderiam cuidar do futuro da humanidade. O pretérito imperfeito indica uma ação passada em relação a outra ação que pode ocorrer. Futuro. Exemplo: segundo ele, quando as crianças tiverem menos lição, poderão cuidar do futuro da humanidade. O futuro no modo subjuntivo indica uma eventualidade que pode ocorrer no futuro. Observe que nos 3 exemplos, o modo subjuntivo expressa uma ação que pode ou não se realizar. Os verbos expressam o desejo, uma possibilidade. Na página 84, nós temos as conjugações de alguns verbos regulares no modo subjuntivo. Eu trouxe um slide para lembrar o que são os verbos regulares. São todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alterações em seu radical. Exemplo: o verbo falar pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa sem que seu radical, o FAL, se modifique. Exemplo: falei, falassem, falariam. O que vai mudar é a desinência verbal, que indica a flexão de número, pessoa, modo, tempo. Então, depois do radical, o que vem é a desinência e isso sim altera nos verbos regulares. Os exemplos dos verbos regulares da página 84 vão seguir esse mesmo critério. Os verbos irregulares são todos os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Exemplos: o verbo dizer. Perceba aí um radical. Diz. Ele muda completamente ao ser conjugado. Os outros exemplos: digo, disser e direi. O verbo dar apresenta alterações na sua terminação. Muda toda a terminação. Exemplos: dou, das, dá. O modo subjuntivo, ele se origina do modo indicativo. O que vocês precisam prestar atenção são nas terminações do verbo que sofre alteração. Por exemplo, o verbo cantar tem uma terminação diferente no modo indicativo e quando for conjugado no modo subjuntivo vai sofrer uma modificação. Nós temos aí as 3 conjugações. O verbo cantar, que pertence à primeira conjugação, o verbo vender, que pertence à segunda conjugação, e o verbo partir, que pertence à terceira conjugação. Quando esses verbos forem conjugados no presente do modo subjuntivo, eles vão sofrer uma alteração nas suas terminações. Por exemplo, o verbo cantar, que termina em A, vai sofrer uma alteração de A para E na sua terminação e, lógico, as demais modificações nas outras pessoas do discurso, tá ok? Com o verbo vender, vai ser modificado de E para A e o verbo partir vai ser modificado de I para A. O modo indicativo, ele apresenta 6 tempos verbais. Já o modo subjuntivo apresenta 3 tempos verbais. Eu acho que é bem mais fácil, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Eu farei a conjugação do verbo cantar no modo subjuntivo. Vocês terão que usar uma palavra de apoio para fazer a conjugação dos verbos no modo subjuntivo. No presente, vocês terão que utilizar o que? No pretérito imperfeito, o se. E no futuro, a palavra quando. No presente do subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. No pretérito imperfeito do modo subjuntivo, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. No futuro do modo subjuntivo,
Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Mais uma vez, eu ressalto que quando o verbo for conjugado no presente do modo subjuntivo, ele vai sofrer uma alteração na sua terminação. Por exemplo, o verbo cantar vai sofrer uma alteração na sua vogal, de A para E. Percebam que no pretérito imperfeito e no futuro, o verbo não sofre alteração na sua base. Percebam aí, se eu cantasse, quando eu cantar, continua a mesma base, cantar. O que sofre alteração são as suas desinências, que é de acordo com a pessoa do discurso e com o tempo verbal.